Meu esposo me abandonou no banco, mas a cara dele quando fui apresentada como dona foi incrível. Era uma manhã qualquer, daquelas em que a rotina parece engolir a gente sem aviso. Mariana estava na fila do banco, no centro da cidade, com aquela calma que era sua marca registrada. 30 e poucos anos, administradora de empresas. Tudo na vida dela era planejado, racional. O banco estava cheio. Vozes abafadas misturadas ao som distante de teclados e a fumaça sutil do café vindo da lanchonete ao lado. Aquelas coisas que, mesmo no meio da muvuca, davam uma sensação de normalidade. Mas, de repente, ele sumiu, sem aviso, sem explicar. O marido de Mariana simplesmente evaporou no meio da fila. Primeiro, ela pensou que era uma brincadeira, um momento de distração. Olhou para trás, para todos os lados, e só sentiu o vazio congelando na espinha. O silêncio entre os dois viu um abismo estranho. Gente ao redor começava a olhar, cochichos baixos, olhares que rastejavam da curiosidade à suspeita. Você viu o que ele fez? Como pode largar ela assim? Mariana sentiu o coração apertar, um nó crescente que parecia querer puxar seu peito para dentro. Mãos tremendo na bolsa. A cintura tensa, como se esperasse uma tempestade explodir a qualquer instante. O mundo seguiu ao redor, o barulho do banco carregando essa estranha trilha sonora de abandono e mistério. Quando estava ali, meio perdida, um funcionário do banco se aproximou com uma pasta nas mãos. Entregou os documentos para ela, olhando com uma mistura de respeito e apreensão. Mariana abriu sem entender direito o que era aquilo. O papel revelava algo inacreditável. Ela era, na verdade, a dona legítima de um patrimônio gigante. Um segredo que o marido mantinha trancado a 7 chaves, longe de qualquer conversa de casal. Terrenos, imóveis, contas bancárias em seu nome, tudo escondido, guardado por ele como uma fortaleza silenciosa. O choque bateu forte. A raiva apareceu como um fogo súbito, queimando tudo o que ela achava que sabia sobre a vida deles. Mas junto com a dor apareceu uma chama diferente, uma sensação de poder que crescia rápido e ameaçador dentro dela. A calma que sempre fora sua armadura começou a ceder para uma inquietação assustadora. E não era só isso. Enquanto tentava reunir as ideias, Mariana percebeu que sombras do passado começavam a se mexer. Uma figura sombria, quase uma ameaça silenciosa, parecia espreitar dos cantos daquela história. Algo muito maior estava nos bastidores. Algo que poderia destruir não só sua estabilidade financeira, mas também a segurança que sentia no olhar dos que estavam ao seu redor. A agência cheia virou um palco de suspense. Pessoas ao redor continuavam a observá-la, como se soubessem que uma bomba tinha acabado de explodir ali. Mariana encarava o desconhecido à sua frente, as perguntas ecoando como um grito silencioso dentro dela. Até onde vai sua força? Até onde está disposta a ir para exigir o que é seu e revelar toda a verdade escondida? Cada passo era uma aposta. Cada resposta prometia abrir portas para complicações que ela nem imaginava. O ar carregado da agência parecia segurar a respiração junto com ela, em um suspense cruel que não deixava escapar um fio de esperança sem cobranças. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso.
Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Mariana segurava os documentos com as mãos trêmulas, o coração batendo tão forte que parecia querer pular para fora do peito. O barulho do banco ficou longe, como um eco distante, enquanto ela tentava digerir aquilo tudo. Um segredo imenso que derrubava as bases da vida que ela acreditava ter. Foi então que ele apareceu. Não o marido, não mais. Do nada, uma mulher alta, de cabelos escuros e olhar cortante, entrou na agência. Ela caminhou diretamente até Mariana, como quem não segura a raiva nem o medo, e fechou a distância com uma determinação que cortava. "O ar, Mariana?" perguntou a mulher com a voz baixa, rouca e tensa, como se estivesse carregando um peso há anos. Ela engoliu em seco, as mãos começando a suar frio. O som do relógio na parede parecia virar um trovão. Voltou a olhar para os papéis, tentando fingir que a presença daquela desconhecida não a abalava, mas era impossível. "Quem é você?" arriscou Mariana, já sentindo um nó na garganta. A mulher hesitou. Trocou um olhar rápido com um dos funcionários do banco que observava da porta e soltou uma verdade que destruiu tudo em um só instante. "Eu sou a verdadeira dona disso tudo, e sua história é uma mentira." Mariana sentiu o chão fugir, as cartas que tinha na mão, as contas, os imóveis. Nada pertencia realmente a ela. E pior, o marido não estava ali só para esconder dinheiro. Ele a estava usando como escudo, como fachada. Por quê? Era o que ela precisava descobrir. E agora não tinha mais como voltar atrás. A agência inteira ficou em silêncio. As pessoas se encostando nas paredes, trocando olhares assustados. A mulher continuou, firme, quase sem piscar. Ele está fugindo do que fez anos atrás. Muita gente acha que ele sumiu daquela vez. Mas o que ninguém sabe é que ele forjou toda essa história para proteger o rosto dele e a verdade sobre você. A respiração de Mariana saiu em falhas curtas. O impacto daquela frase quebrou o pouco de calma que ainda tinha. A verdade sobre ela? Como assim? Você não é a dona de nada. Pelo contrário, você é o segredo dele. Um erro, um peso que ele nunca quis assumir. A voz da mulher tremia, mas não parava. Mariana sentiu um frio cortante percorrer a espinha. Ele fingiu ser seu marido, para te manter isolada, para proteger a própria pele. Sua vida é uma construção, uma mentira projetada para esconder crimes, crimes pesados. Um grito quase saiu da boca dela, mas ficou preso na garganta. Os olhos da mulher brilhavam com uma mistura de raiva e desespero. Olhe à sua volta. Quantos realmente sabem quem você é? Quantos acreditam nessa imagem construída? É uma prisão. Mariana buscou o marido à volta, mas ele sumira dali, desaparecido. E agora não era mais apenas por abandono na fila do banco. Era mais que isso. Uma teia invisível envolvendo perigo, mentira e uma identidade roubada. E no meio da agência, com todos os olhos cravados nela, ela começou a duvidar de tudo.
Não só do marido, não da vida, nem das mentiras contadas, mas de si mesma. Quem era realmente Mariana? Antes que pudesse dizer algo, o alarme disparou. A luz vermelha pisca forte. Gritos, correria. Um caos que explodiu dentro daquele banco congelado. Ao olhar pela porta, viu homens da polícia entrando, e com eles o nome do marido numa lista de procurados, ligado a um escândalo que ninguém jamais poderia imaginar. Mariana ficou ali, no meio da confusão, sentindo o mundo desmoronar. O que ela era? Qual segredo sombrio ele havia escondido dentro dela? E, por último, como sobreviver a esse peso que agora, sabia, era muito maior do que tudo que já tinha encontrado? Não havia mais volta. Era só o começo de uma verdade que podia destruir a vida de todos, começando por ela. O som estridente do alarme cortou o ar, firme, assustador. A chaqueu do coração de Mariana parecia sincronizar com aqueles toques altos e insistentes, uma sinfonia de caos e urgência. A polícia invadia o banco, armas em punho, vozes autoritárias que não deixavam espaço para dúvidas. Mariana arqueou a cabeça, os olhos disparando para a porta. Para além dos policiais, uma multidão se aglomerava, olhares tão afiados quanto punhais. A mulher que a confrontara cedia de pé perto dela, mas algo nos olhos dela mudou de repente. Um brilho ruim, quase predatório. Foi quando ouviu alguém gritar atrás dela perto da lanchonete. Ela não é só a esposa do sujeito. Olha isso aqui. Um policial puxou um envelope do bolso, sacou documentos e fotos, imagens que congelaram no peito de Mariana. Era uma criança, um teste de DNA, exames datados, recentes. E o que estava escrito ali, naquele papel, fazia tudo desmoronar. Mariana não precisava ler para sentir o golpe. Aquela era a prova de que ela não era só um segredo, uma farsa ou fachada. Ela era uma mentira dentro de outra mentira. Ela não era realmente Mariana. O nome no exame? Raquel. Achada. Uma nova pessoa. Uma verdade enterrada tão fundo que nem seu próprio corpo parecia reconhecer. Suas mãos tremiam demais para segurar os papéis. A mulher de cabelos escuros deu um passo à frente. Sorriu com um toque cruel. Você não é filha dos seus pais, Mariana. Essa identidade é roubada, uma construção. Você foi criada para ocupar um lugar que não é seu. Mariana engoliu um grito preso. A multidão ao redor murmurava. Pessoas dando passos para trás, chocadas. Alguns olhares faziam perguntas silenciosas. Outros acusavam. Outros sentiam pena. Um policial aproximou-se de Mariana, com voz baixa, quase um sussurro. Temos uma denúncia de que sua identidade foi forjada. Alguém quer garantir que você desapareça. O chão parecia desaparecer outra vez. Mariana sentiu como se estivesse afundando em areia movediça. Já não sabia mais quem era, nem no que podia confiar. De repente, o marido sumido entrou novamente no banco. Mas não era o homem fraco e encoberto que ela imaginava. Ele tinha uma postura nova, firme, uma espécie de ferocidade escondida. O olhar dele cruzou como o da mulher, e Mari percebeu que ela não era um inimigo isolado, mas parte de algo muito maior. Chega! Ele gritou, a voz cortando o silêncio tenso. Vocês não entendem nada. A verdade é outra. Vocês não podem destruir tudo que construí, disse olhando diretamente para Mariana, com uma expressão quase desesperada. Ela o encarou. Raiva misturada com confusão. Quem sou eu, então?
O que você fez comigo? Ele abriu a boca para responder, mas suas palavras morreram quando uma segunda figura apareceu atrás dele. Um homem alto, de rosto fechado, com uma autoridade que fazia o chão tremer. Ele segurava uma carteira de identidade, mas não era de Mariana. Era outra, e o nome que Mariana viu ali congelou seu sangue. O homem falou firme, pausado. Mariana nunca existiu. O nome dela é Helena Vasconcelos. E vocês dois, marido e esposa, estão envolvidos numa fraude tão profunda que vai custar muito mais que dinheiro. Um grito secou a garganta de Mariana. Helena? Quem era Helena, então? O que tinha feito com Mariana? E por que o marido a estava vivendo? Enquanto o banco caía em silêncio, todos os olhos grudados nela, ela só conseguia pensar em uma coisa. Ela estava à beira de descobrir que toda a sua vida, tudo o que sentia como verdade, era uma prisão maior do que imaginava. E pior, que o pior ainda estava por vir. O relógio da parede parecia girar mais rápido. O nome Helena ressoava dentro dela, uma sombra que agora não a deixaria descansar. Antes que pudesse reagir, a polícia ordenou que todos se afastassem. Mariana olhou uma última vez para o rosto do homem alto, o novo juiz do destino dela. E a pergunta que ninguém ali queria responder, mas que queimava nos olhos. De todos, quem exatamente era Mariana? E quem, afinal, estava mentindo para quem? O caos tomou conta. E a verdade? Ah, essa ainda estava escondida, silenciosa, prestes a explodir de uma forma que ninguém jamais esperava. O banco mesmo estava congelado. O silêncio pesava como chumbo, cortado só pelo som da sirene lá fora, cada vez mais próxima. Mariana olhou para o homem alto que acabara de soltar aquela bomba. Mariana nunca existiu. O nome dela é Helena Vasconcelos. Aquelas palavras martelavam na cabeça dela e, de repente, tudo parecia girar. Mas antes que a confusão pudesse virar um turbilhão, alguém gritou. Era o marido, o homem que se dizia seu parceiro, mas que agora parecia envolver todos num jogo muito maior que ela. Ele levantou a voz, desesperado, e foi interrompido por um estalo seco que quebrou o ar. Um tiro. O corpo da mulher de cabelos escuros caiu no chão. Um líquido vermelho escorrendo rápido pela blusa preta. O choque explodiu na agência. Os olhares se viraram em pânico. Algumas pessoas gritaram. Outras ficaram paralisadas. Mariana sentiu as pernas bambas, o coração pulando como se fosse explodir. A dor aconteceu instantânea. Um sentimento misto de medo e choque que a deixou tonta, como se o chão fugisse debaixo dela. Quem fez isso? Ela sussurrou, incapaz de olhar para o sangue espalhado. O marido ficou imóvel, os olhos perdidos num vazio cruel. O homem alto que falara antes deu um passo à frente, puxando uma arma com a calma fria de quem já esperava aquilo. Silêncio, todo mundo no chão, polícia! A voz era firme, mas carregava um tom de ameaça. Foi quando a entrada do banco virou um caos. 2 homens encapuzados invadiram o lugar, armas levantadas, gritando ordens. Mariana agarrou os documentos contra o peito apertado, mal conseguindo respirar. Os criminosos fizeram reféns rápidos, a multidão se espalhando entre gritos e choro, no meio daquele caos. Mariana sentiu olhos tristes e desesperados dos policiais, mas não havia saída ali, não ainda. Foi então que um detalhe fez seu corpo congelar.
o rosto por trás da máscara de um dos homens. Ela piscou. Revelou-se na sua mente uma imagem enterrada. Era ela, exatamente igual. Mariana engoliu seco. Aquela mulher mascarada, tão parecida com ela, não poderia ser outra pessoa. Isso não pode ser real. A voz saiu quase num sussurro. Um homem forte ao lado dela, o que detinha a verdade sobre Helena, olhou surpreso, logo substituindo a expressão por um sorriso que arrepiava. Pois é, Mariana, ou melhor, Helena. Nunca te contei tudo porque sabíamos do risco, mas essa menina aqui é sua irmã gêmea. O ar sumiu. Irmã gêmea? Tudo que ela tinha construído, tudo que parecia desmoronar, agora desabava de novo, numa revelação que ela não esperava nem nos piores pesadelos. A mulher mascarada avançou, tirou a máscara com um gesto rápido. O rosto, igual ao de Mariana em cada detalhe, confirmou a verdade com os olhos marejados. E uma raiva sufocada. Você não é quem pensa que é. A voz dela tremia entre as sílabas. Eu sou a verdadeira Helena. E você? Você roubou minha vida. Mariana sentiu o peito apertar como nunca antes. A culpa, a confusão e o pânico se misturando num nó que parecia querer esmagá-la. O marido, que até agora observa, viu o momento ideal. Soltou um sorriso amargo e mudou de lado. Helena não quer que ninguém saiba da verdade. Ela manipula tudo para ficar no controle. Mas eu sei do segredo que passou despercebido. A mulher máscara ergueu a mão, tirando uma pequena caixa do tamanho de uma pedra. Lenta, abriu e revelou um dispositivo, um pendrive. Isso aqui tem provas de que sua vida inteira, Mariana, foi planejada para te controlar. Você foi criada para esquecer, para obedecer a um roteiro que alguém escreveu. Aquele momento congelou tudo. O som de passos apressados lá fora, vozes assustadas, motos da polícia, mas dentro dela, só um nó de perguntas. Se tudo era mentira, quem ela era? Quem era aquela mulher? E o marido, que lado realmente carregava? O clima dentro do banco virou uma tensão cortante. Subitamente, a polícia arrombou a porta da frente. Um oficial gritando ordens, agentes entrando em fila. O criminoso gêmeo gritou para a irmã, sua voz carregada de urgência. Se não quiser que isso acabe em tragédia, entrega o pendrive. Mariana pisou para a frente, o medo transformado numa força desesperada. Eu quero toda a verdade, falou com voz firme, mesmo que o coração parecesse prestes a saltar pela boca. Quem somos nós? Por que tudo isso? O silêncio irritante foi quebrado por uma voz fria que vinha do fundo do banco, de um canto escuro, quase esquecido. Porque o que vocês acreditam não é nem de longe o que pensam. Vocês são peças de um jogo que vai muito além de família e mentiras. Todos se viraram. Era alguém que eles não tinham visto. Uma figura encapuzada. Com uma voz que parecia ecoar de dentro de um túmulo. Vocês são experimentos. As mutações que deveriam ter permanecido escondidas. E o que está em jogo aqui não é o passado de Helena ou Mariana. É o futuro. Do que pode destruir o mundo. O pavor congelou até quem tinha sangue quente. Mariana encarou o interlocutor, o cérebro girando desesperado. O mundo dela, que já desabava, acabara de desmoronar em cinzas. E no silêncio atordoado daquele banco tomado de medo, uma única pergunta ficou no ar. Quem diabos ela realmente era? E quem teria coragem de dizer a verdade? O silêncio se espalhou como um peso esmagador, e tudo parecia prestes a explodir. Mariana segurava o pendrive com as mãos trêmulas, o rosto queimando de medo e confusão.
O olhar dela cruzou com o do homem encapuzado, que agora tinha uma presença quase ameaçadora demais para ignorar. Vocês são experimentos, repetiu ele, com a voz seca como uma sentença. Uma criação, parte de um projeto que ninguém deveria saber. No instante em que ele falou isso, o chão tremeu. Um estrondo surdo cortou o ar e o vidro da frente da agência estourou como um trovão. Todos se jogaram no chão, o pânico explodindo em gritos e caos. Quando tudo silenciou, uma nova figura surgiu no centro do banco. Mariana levantou a cabeça lentamente, os olhos arregalados de quem não acredita no que vê. Era ela mesma, ou melhor, um clone perfeito. Cabelos idênticos, rosto igual, até o jeito de piscar. Não, isso não pode ser real, sussurrou, a garganta seca, o peito preso. Suas pernas tremiam, quase não a sustentavam. A voz que saiu daquele clone foi fria, cortante, sem nenhuma emoção. Eu sou a verdadeira Helena. Você não passa de um experimento falho. Mariana engoliu em seco, o coração quase parando. Não era só irmã gêmea, não. Era uma cópia, um ser criado para substituir, para tomar tudo dela, uma sombra viva. O marido se levantou rápido, a expressão de medo se transformando em desespero. Ele tentou dizer algo, mas a mulher clone foi rápida. Ele não é seu protetor. Ele te usou. Cada palavra uma mentira planejada. De repente, a multidão ao redor começou a se mexer como se algo invisível os empurrasse para trás. O homem alto, que tinha contato com a polícia, sorriu porto e apontou para Mariana. Vocês nunca ouviram a verdade inteira. Essa mulher aqui, apontando para o clone, foi criada para apagar sua existência. Ela é uma arma. Vocês duas são peças de um experimento genético do governo. Mariana sentiu o mundo desabar dentro dela. Tudo tão falso, tão impossível. O alarme parecia entoar um lamento desesperado. Foi quando os policiais fecharam a entrada e as vozes mudaram. Agora eles procuravam exatamente os que estavam ali. Ela, o marido, a outra mulher. Isso é uma prisão! Gritou Mariana, o desespero virando fogo. Eu não sou um experimento. Eu sou eu. O clone sorriu com desprezo e tirou um pequeno dispositivo do bolso. Acerrou os olhos, apertou um botão e o ar mudou. Nas paredes começaram a surgir imagens, registros, vídeos antigos de laboratórios, pessoas. Em camas de hospital, fumaça, máquinas. Mariana se curvou, olhando aquelas cenas, sentindo cada pedaço de sua história desmoronar. Lá estava ela, em um berço, cercada por tubos, cercada por estranhos vestidos de branco. E as duas meninas, idênticas, uma chamada Helena, outra sendo testada com uma rotina cruel. Vocês foram criadas para serem controladas, disse a voz da clone, fria como gelo. Mas sabem, só uma poderia sobreviver e tomar o lugar. O marido se aproximou dela, um misto de culpa e pânico no rosto. Mariana, eu tentei proteger você. Só isso, por favor. Mas o que quebrou sua voz foi o tom da mulher encapuzada, que agora se revelou, tirando o capuz e mostrando um rosto. Reconhecível, era a verdadeira dona do banco. A mulher misteriosa que falou no começo, mas com uma fisionomia irreconhecível, marcada por anos de dor. Vocês erraram no laboratório, disse ela, com a voz cheia de ódio. Isso aqui não é só uma disputa familiar, é uma guerra pelo controle da verdade que nunca deveria ter sido descoberta. Um tiro ecoou de repente. O olhar de todos se voltou para a mulher clone, que cambaleou para trás, tocando o peito. Ela caiu no chão.
o sangue frio espalhando-se em linhas vermelhas, o rosto congelando em dor e raiva. Mariana ouviu um riso baixo, veneno puro, que vinha do marido. Eu testei tudo isso. Eu fui o comando, o criador dessa mentira. Mariana nunca existiu. Helena nunca existiu. Vocês são fabricadas, escravas de um plano maior que vocês mesmas. O queixo dela caiu, a raiva virou gelo no corpo. O homem que ela amara com todo o seu ser, ele era o arquiteto de tudo. Um monstro por trás do golpe? Por quê? Murmurou ela, num fio de voz quebrado. O marido deu um passo perto, o sorriso agora algo assustador. Porque ninguém podia saber da sua existência, porque se soubessem, tudo desmoronaria. Mariana sentiu uma coisa congelar fundo na alma. O medo virou um vazio imenso. O banco, agora palco da maior mentira, era um tabuleiro e ela apenas uma peça. Mas a pergunta que ecoou lá dentro, forte, brutal, era uma só. Quem, afinal, era ela? E para onde aquela verdade a levaria depois? O som de sirenes foi abafado por uma última voz sussurrada, tão próxima que parecia vir dela mesma. Nem você vai querer saber quem te criou de verdade. E no silêncio que se seguiu, o caos se transformou em um silêncio mortal. O jogo tinha acabado de virar, e ninguém sairia igual dali. O silêncio mortal que ficou depois da última frase parecia um peso enorme no peito de Mariana. O ar parecia pesado. Sufocante, como se cada respiração custasse o dobro. Ela ainda segurava o pendrive com força, as unhas cravando na pele, os dedos tremendo tanto que mal conseguia se apoiar. Então, o inesperado aconteceu. Do nada, as luzes da agência piscam loucamente, deixando a cena numa confusão entre claros e sombras. Um estalo curto, seco, cortou o ar e toda a tecnologia do banco apagou. Telefones caíram no silêncio, câmeras pararam de funcionar e as portas trancaram com um clique assustador. Um frio estranho invadiu o corpo de Mariana. A multidão, antes inquieta, ficou paralisada. Sussurros nervosos começaram a rolar, misturados a murmúrios de medo. Uma voz distante ecoou pelo sistema de som. Com uma entonação metálica e sem emoção. Vocês não passarão a noite aqui. Era uma gravação, mas não era qualquer uma. A voz continuou, quase como uma sentença. A verdade, nem vocês querem saber. Antes que alguém pudesse entender direito, as luzes acenderam novamente. E, no meio da multidão, um corpo caiu no chão. Não era a mulher clone, não, era o marido. De olhos abertos, a face pálida, uma poça de sangue escorrendo do peito. Mariana sentiu dentro de si um colapso. O mundo girou, o chão pareceu fugir outra vez. Mas o choque estava longe de acabar. Quando o marido caiu, um segredo aterrorizante explodiu no rosto de todos. No peito dele, um dispositivo grudado, piscando em vermelho. Uma bomba, um timer contra o tempo, marcando cada segundo que passava como uma sentença de morte anunciada. O terror dominou o banco. Corpos correram para longe, gritos atravessaram o espaço sem fim. Bomba! Alguém conseguiu gritar. E pânico foi instantâneo. Mariana, paralisada, sentiu o vento frio da verdade soprar entre suas costas. Olhou para o marido, aquela figura que ela acreditara conhecer, que pensava proteger. E tudo o que restava era uma pergunta afiada na garganta.
Como ele pôde ser isso? Um monstro capaz de quase explodir a vida de todos. Mas antes que pudesse gritar, o dispositivo fez um clique. Mariana ficou imóvel. Do outro lado do banco, alguém caiu no chão mais uma vez. Helena, a mulher de antes, tropeçou, segurando o rosto como se a pele estivesse queimando. A expressão dela mudou de medo para uma fúria desconcertante, quase desumana. Ela se virou para Mariana e sussurrou, rouca e amarga: "Você não é só um experimento. Você é o gatilho." Mariana tentou responder, mas a voz ficou presa, engasgada. De repente, a porta se abriu com violência. Policiais invadiram o local, comandando a evacuação forte e firme. Mas no meio do caos, uma notícia cortou como faca das veias. O marido de Mariana não era apenas o cérebro do plano. Ele é a chave para a verdadeira arma. Você, Helena e a Mariana são o alvo final. Mariana engoliu em seco. Não sabia mais quem estava falando verdade, quem estava sendo manipulado. Tudo parecia jogo, mentira, armadilha. E quando ela tentou buscar uma resposta no olhar do homem alto, o juiz secreto da verdade, ele apenas sorriu, um sorriso frio, sombrio, convidando a um pesadelo sem fim. Vocês não são quem pensam. Esta história não é só sobre família, é sobre controle absoluto. Porque no fim as duas são a mesma coisa, e só uma pode ficar. O banco virou um campo de batalha silencioso, os segundos correndo rápido. Mariana sentiu o peso da escolha que nem sabia que existia. A terra sumia debaixo dos seus pés de novo, e a única certeza era que a próxima verdade ia doer, e muito. No fundo do peito dela, um frio que congelava até a alma, porque essa guerra estava longe de acabar. E ela não sabia se sairia viva. Quem afinal precisava morrer para a verdade aparecer? Mariana não tinha mais resposta, só medo. E a próxima coisa que ouviu foi o som seco que nunca esquecia. O clique final do dispositivo. O clique do dispositivo cortou o ar. Tudo ficou congelado por um instante, como se o próprio tempo tivesse parado para puxar Mariana para um abismo. O rosto dela estava pálido demais, as mãos tremendo como folhas machucadas. O banco inteiro parecia prestes a explodir, um barril de pólvora prestes a pegar fogo. Então, um clarão atravessou a sala. Não uma explosão, mas algo que queimou os olhos no instante que iluminou tudo com uma luz branca e fria demais. As pessoas fecharam os olhos desesperadas, tossiram, tentaram se abrigar. O barulho? Um estalo seco, que calou o mundo inteiro num segundo. Quando o brilho se apagou, o silêncio pesava como uma sentença. Mariana abriu os olhos. Devagar, sentindo a garganta presa e a cabeça latejando. Só que não estava mais no banco. Ela estava num quarto branco, sem janelas. A luz vinha do teto, fria e impessoal. Ao redor, máquinas bipavam, tubos se enrolavam pelo chão. De repente, o espelho à sua frente mostrou algo que congelou o resto da respiração. Ela não viu Mariana, nem Helena. Viu outra coisa. Uma mulher com o rosto marcado por cicatrizes brancas em forma de códigos, números, símbolos. Sinais digitais que piscavam com cores frias sobre a pele. O peito dela apertou. Um nó tão forte que parecia querer cortar o ar. A mão dela tremeu e um som saiu, quase um grito sufocado. O que é isso? Uma voz suave
cálida e quase doce como um sussurro atrás dela, respondeu: Você não é só um experimento. Você é a chave, a promessa, o projeto final. Mariana virou devagar, encarando um homem vestido com um jaleco branco, o rosto escondido por uma máscara cirúrgica. Os olhos dele eram tão frios quanto o silêncio do quarto. Quem é você? Ela perguntou, sem força, sentindo as lágrimas subirem. Ele abaixou a máscara, revelando um sorriso que não alcançava os olhos. Eu sou quem criou vocês. Eu criei todas vocês, explicou com uma calma assustadora. Mariana, Helena, vocês são fragmentos de mim, pedaços de uma ideia que saíram do controle. Ela sentiu as pernas falharem. O ar sumiu da sala. O coração dela queimava. Você? Murmurou a voz engasgada. E você mentiu para mim o tempo todo? Mentiras? Ele riu, um som baixo e estranho. O que você chama de mentira é apenas a verdade que você ainda não tem coragem de enxergar. O homem se aproximou. Pegou o pendrive dos dedos de Mariana com cuidado, como se segurasse algo precioso demais para quebrar. Vocês não são irmãs, nem inimigas. Vocês são dois lados da mesma moeda. Eu criei uma para ser a sombra, a outra para ser a luz. E você, Mariana, nunca existiu de verdade. Você é um projeto, um corpo criado em laboratório, um clone com memórias implantadas. Ela sentia a cabeça rodar. A sala cambaleando. Então ele largou uma bomba ainda maior. A pessoa que você conhece como marido? Ele nunca foi seu marido de verdade. Ele é o guardião dessa mentira. O controlador que protege o segredo maior. Vocês duas são armas genéticas. E a verdadeira Helena está em uma instalação escondida, inconsciente, enquanto você vive essa farsa. Mariana arfou, a mão apertando o peito, tentando segurar a dor que apertava o coração. Era como se um facão girasse dentro dela. Mas por quê? Por que fazer isso? Quase chorou. Ele a olhou fundo, como se carregasse a resposta do mundo todinho nos olhos. Porque vocês duas têm algo que ninguém mais tem. Um gene capaz de alterar tudo. O futuro da humanidade depende disso. Só que eu precisava controlar quem ia sobreviver. Mariana sentiu o chão sumir de vez. As luzes da sala apagaram de repente, deixando tudo na escuridão total. Só o som da respiração dela, ofegante e rápida, preenchia o vazio. Quando a luz voltou, o espelho à sua frente não mostrou mais o rosto dela. Mostrou o rosto do marido. Ele a encarava do outro lado do vidro, olhos tão vazios que pareciam mortos. Você nunca foi minha esposa, disse ele. A voz fria. Você é minha criação, a extensão da minha obsessão. O corpo de Mariana congelou. A traição queimava em cada centímetro da sua pele. E no fundo daquele quarto branco, desmoronando em silêncio, uma nova pergunta explodiu dentro dela, brutal e implacável. Quem diabos era ela? Se tudo o que acreditava ser nunca existiu de verdade? E mais, quem no mundo inteiro ainda poderia ser confiado? O silêncio voltou, pesado, como um punhal apontado direto no coração dela. E ali, naquele quarto desconhecido, cercada por mentiras e sombras, a única certeza era que a pior parte daquela história ainda nem tinha começado. O silêncio naquele quarto branco era sufocante, quase palpável. Mariana sentia o peito travado, a garganta seca, as mãos geladas, agarrando o pendrive, como se fosse a última tábua de salvação naquele mar de mentiras. O rosto do marido do outro lado do vidro irradiava uma frieza que parecia capaz de congelar
até a alma. Ela mal conseguiu formatar uma palavra quando o rosto dele mudou. Não por gentileza nem por arrependimento, mas por algo que partiu o ar com um estrondo, um sorriso de escárnio que a fez encolher por dentro. Mariana, ele murmurou, a voz cruel, cheia de veneno. Você nunca foi mais que um fantoche, uma peça tola numa caça global. O mundo dela balançou. Mas antes que pudesse reagir, o vidro estalou. Uma rachadura fina apareceu, serpenteando em linhas assustadoras para os lados. Como se o próprio quarto estivesse preparando sua punição final. Mariana recuou, o coração na boca. Foi quando uma mão invisível, ou seria a obra da sua mente já cansada, derrubou o vidro. Estilhaços voaram para todos os lados. Ela fechou os olhos esperando a dor. Mas o que veio foi uma voz distante, urgente. Pare! De olhos ainda fechados, aquela voz trouxe uma lembrança antiga, um sopro de esperança. Quando abriu, viu algo que ninguém poderia imaginar. O homem do jaleco branco reapareceu, não frio, não calculista, mas diferente. Seus olhos não estavam mais escondidos sob a máscara. Estavam vermelhos, brilhando com uma emoção quase humana. Medo, talvez, ou culpa. Você precisa ouvir a verdade real, ele disse, enquanto as portas do quarto se escancaravam violentamente atrás dele. Em um piscar, Mariana foi puxada para fora do quarto. Finalmente, seus pés tocaram chão firme. Mas o mundo que ela encontrou não era o que esperava. O hospital. O pessoal deu lugar a corredores largos, cheios de gente vestida como soldados. E no meio daquela multidão, centenas, não, milhares de humanos desfilavam, imóveis, encapuzados, como prisioneiros. Experimentos, murmurou o homem ao seu lado. Só que não é só com você. O projeto é maior do que qualquer um poderia pensar. Vocês são só o começo. Mariana engoliu a seco, o ar entrando com dificuldade no peito. Fotos enormes penduradas nas paredes mostravam rostos de mulheres e homens, quase repetidos em padrões, como se fossem clones. Você acha que o seu marido era só um homem? Ele continuou. Ele é, na verdade, uma autoridade militar disfarçada. Ele não te protegia, ele te monitorava. Mariana sentiu o peso do mundo caindo sobre ela de novo. Então, num flash que parecia surgir do nada, ouviu uma voz, alta, firme, que cortou o murmúrio do corredor. Liberdade para os experimentos! Gritou uma mulher entre a multidão. Todos ficaram imóveis. Mariana congelou. Era a mulher mascarada, a verdadeira Helena. Ela puxou o capuz. O rosto, marcado por cicatrizes e determinação, era o de alguém que tinha vivido um inferno. Mas o choque maior ainda estava por vir. De repente, a mulher tirou uma pequena pulseira do pulso. Brilhava com uma luz vermelha pulsante. Aquilo que controlava nossas vidas, disse olhando para Mariana, era na verdade uma arma biológica. Não eram só clones ou experimentos genéticos. O silêncio travou tudo. O ar pareceu sumir. Aqueles dispositivos no pulso, continuou Helena com uma voz áspera, podiam liberar uma toxina mortal, controlando suas funções vitais. Mariana sentiu o chão sumir sob seus pés. E o ponto mais nojento, Helena olhou fixamente para ela, é que alguns deles já foram ativados. Um grito súbito cortou o silêncio. Alguém da multidão caiu no chão, tremendo, com o pulso brilhando intensamente. Pânico, correria. Mariana tentou entender, mas tudo virou ruído.
E no meio daquela confusão, seu olhar cruzou com o do homem que antes parecia o marido. Mas não era ele, era outro. Ele nunca foi seu marido, disse o homem sério, sua voz firme como um tiro. Ele é o comandante dos experimentos e você é a fonte da mutação que pode mudar ou destruir tudo. Mariana engoliu em seco, a voz presa, as pernas fraquejando, até que uma coisa chocante ocorreu. O homem serviu-se de uma alavanca presa na parede e puxou com força. O chão onde ela estava abriu-se como uma boca monstruosa. E do abismo, uma luz azulada começou a subir, iluminando não só o espaço, mas a verdade enterrada. No fundo, cintilava uma inscrição. Projeto Gênese, o início do fim. E naquele instante, Mariana entendeu que nada do que sabia até agora importava mais. Porque aquela luz era o começo do que ninguém imaginava, o fim do mundo que ela acreditava conhecer. E, enquanto o poço se abria, levando a multidão para um destino incerto, sobrava só uma pergunta esmagadora. Afinal, quem havia tirado o primeiro passo nessa mentira que agora estava prestes a engoli-los todos? E o pior, ela não sabia se queria mesmo descobrir. O chão se abriu lentamente, engolindo a multidão que se espalhava em gritos e correria. Mariana mal teve tempo de piscar quando uma luz azulada tomou conta daquele poço sem fim. O silêncio absoluto parecia um grito preso dentro de cada pessoa ali. E então, de repente, o chão estancou, como se respirasse. E uma voz ecoou no ar, cortante, sacudindo tudo. Vocês acham que isso é o começo? Só uma peça na maquiagem da verdade? A voz vinha do próprio abismo, profunda, quase sobrenatural. Mariana arqueou as sobrancelhas, o coração disparado, ficando meio afogado no peito. Então, uma figura surgiu do fundo do poço, uma sombra emergindo de uma névoa densa. Era alguém que ela jamais esperava ver. Os olhos dela foram direto para aquele rosto, congelando em pura incredulidade. Era ela mesma. Mas não era mais Mariana nem Helena. Era uma mulher pálida, olhos vazios, despida de qualquer humanidade. A voz da figura cortou o ar, fria, sem vida. Sou a original, a Mariana verdadeira. Vocês duas são cópias feitas por ele que criou todo esse pesadelo. O silêncio virou um grito surdo nos ouvidos da multidão. Todo mundo parou, nem sabia para onde olhar. Medo, confusão e um pânico crescendo rápido demais para ser controlado. Mariana sentiu o peito apertar até doer. A mulher que falava não era só uma desconhecida. Era o pior pesadelo que ela poderia enfrentar. Porque naquele momento, tudo que ela acreditava ser podia se despedaçar de vez. O nada que a esperava tinha nome, e ele era ela mesma. De repente, a multidão congelou de novo. O homem que se dizia marido caiu de joelhos, o rosto uma máscara de desespero e culpa. A mulher ao lado dele, a verdadeira dona do banco, encarou a nova aparição com olhos que queimavam. Mentira! Gritou ela, a voz saindo como um soco. Ela é a criação falha, a sombra, distorcida. A verdade nunca foi essa. O quebrou o silêncio, como se um punho tivesse batido no peito de cada um. Então, a Mariana que conhecíamos encarou a figura, e uma confusão tomou conta dela. O choque da descoberta virou raiva, medo e um vazio tão grande que pareceu sugar cada pensamento. O quê? Como pode? Por que eu?
Por quê? O nó na garganta era tão forte que quase impedia a fala. Mas a mulher pálida só sorriu. Um sorriso cruel, desumano. Por que você é a cobaia final? O último erro. Ele tentou consertar o que não podia, e agora só resta você para carregar a culpa. Mariana engoliu seco. Sentiu o mundo despencar de novo. Mas foi a voz, atrás dela, que congelou tudo. Não é só isso, disse o homem alto, a presença dele cortando o ar como uma faca. Você e suas irmãs foram criadas para apagar uma verdade ainda mais suja. Vocês não são só experimentos, são balizas de um plano que ultrapassa qualquer limite. O ar travou. As luzes do local piscaram e do teto desceram hologramas, quase como fantasmas digitais, revelando imagens que ninguém podia desvendar. Rostos desaparecidos, cláusulas secretas, documentos que dançavam na frente dos olhos da multidão. E a bomba, o rosto do verdadeiro criador. Um homem que não era o marido, nem o cientista do hospital. Um rosto desconhecido. Ele não é quem vocês pensam. Emanava da voz fria da cravação. Ele é o fundador real, o mestre do caos. Criou você, Helena, Mariana, para um propósito inimaginável. Nesse instante, a Mariana viva sentiu o chão abrir de novo, mas não para cair. Desta vez, para que tudo o que ela acreditava sobre sua vida fosse enterrado, para que não sobrasse nem sombra do que foi. E quando olhou para os olhos daquela mulher pálida, quase uma espectro, percebeu o que teria que fazer. Enfrentar uma verdade que ninguém poderia suportar. Mas antes que pudesse se mover, uma voz rouca e embargada explodiu perto dela. Eu sei a verdade. Todos se voltaram. Era o marido. O verdadeiro. Ou quase isso. Ele segurava algo na mão. Um envelope dobrado, marcado. Com o símbolo do projeto genético. Eu não sou o inimigo. Ele sussurrou, tremendo. Eu fui criado para proteger vocês. Mas a verdade não é que vocês foram criadas. É que vocês nasceram. O silêncio era como uma bomba explodindo. Nascia ali uma nova dúvida, maior que todas as outras. Porque, se elas nasceram, o que exatamente aconteceu? A resposta estava naquele envelope, e o mundo, de repente, virou de cabeça para baixo. E, no fundo, só uma certeza apavorava a Mariana. Não existia um limite para a mentira que podiam contar. A verdade, essa sim, podia destruir tudo. Mas antes dela chegar, o que restava era uma pergunta desesperada e sufocante. Quem, afinal, era aquele homem? E qual era o lado dele nessa guerra que nem começava a ganhar forma? O silêncio era pesado demais naquele corredor escuro. Mariana segurava o pendrive, as mãos tremendo com um misto corrosivo de medo e raiva entalada na garganta. O rosto do homem ao seu lado, o suposto protetor, marcado pela culpa e um cansaço que parecia vir de dentro. Ela olhava para o chão, cada passo ecoando como um martelo no peito. A verdade tinha estraçalhado tudo, a vida às memórias. O nome que carregava. Mariana não era só uma peça num jogo sujo. Ela era o centro da tempestade que ninguém sabia controlar. Você não nasceu num berço, foi criado num laboratório, velho. O homem finalmente sussurrou. A voz, baixa, quase quebrada. Mas isso não define quem você é. Você é mais do que um banco de dados. É uma mulher que merece ser livre. Naquele instante, algo que parecia morrer por dentro dela voltou a acender, um fio tênue de esperança. Porque se tudo ali era mentira,
Ainda sobrava uma verdade guardada só para ela. Ela ainda podia escolher o que ser. Na porta do laboratório, vozes gritavam, soldados correndo, luzes vermelhas pulsando. As sombras daquilo tudo ainda perseguiam. Mas Mariana respirou fundo e deu um passo à frente, firme apesar do coração em pedaços. Eu vou encontrar a Helena verdadeira, afirmou, a voz firme, a poeira da dúvida começando a virar força. E vamos acabar com isso, uma vez por todas. Os olhos do homem brilharam com algo que não era só medo, mas reverência. Cuidado, essa verdade pode custar tudo. E lá, naquele corredor frio, Mariana sentiu que não era só uma peça de experimento, uma mentira viva. Era uma mulher pronta para lutar contra a escuridão que tentava engolir quem ela era. Do lado de fora, a multidão ainda sussurrava, olhares cheios de confusão e medo. Ninguém sabia o que esperar, nem quem Mariana realmente era. Mas uma coisa era certa: aquela história, aquela guerra interna, ainda estava longe de acabar. E a próxima jogada? Bem, só o tempo diria. Agora, escuta aqui. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as histórias exclusivas que vêm aí. Esse é o momento para mostrar que você faz parte dessa comunidade que não aceita perder nenhum detalhe. E não para por aí. Esmague esse botão de like agora para alimentar o algoritmo. Cada clique é uma força que mantém isso vivo. Quer saber o que você achou desse final? Inunde a seção de comentários com suas reações, perguntas e teorias. Eu quero saber tudo o que você está sentindo. E, por favor, não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho incrível. Apenas os verdadeiros fãs entendem que é assim que apoiamos o canal. Agora é sua vez. Bora juntos, porque o que vem agora, meu amigo, vai ser de arrepiar.